E realmente eu me encantei com esse ministério da orientação espiritual, tendo recebido orientação espiritual para discernir a minha vocação. Não foi muito fácil esse discernimento, sabe? Porque eu não pensava em ser padre, meus pais não me criaram para ser padre, e Deus teve muita paciência comigo. E quando eu fiz os exercícios espirituais pela primeira vez na minha vida, lá em Itaici, eu não pensava em ser padre. Eu era engenheiro, já estava morando em Campinas. Eu tinha me formado em engenharia no ITA, eu fiz o ITA, né, engenharia eletrônica. E daí, fazendo um retiro de Semana Santa, eu fiz a experiência de que Jesus me chamava para mudar de vida, para viver para o reino de Deus e para ser consagrado. Mas eu não tive coragem de fazer essa mudança naquela ocasião. Porque eu era de família pobre, meus pais tiveram 6 filhos, eu sou o terceiro, moravam lá no Recife, eu estava estudando ainda, né, trabalhava no centro de pesquisas lá em Campinas, o centro de pesquisas da Telebrás. E quando Deus me chamou, Jesus me chamava, eu ficava na dúvida, mas será que eu vou conseguir abandonar tudo? Será que Deus vai querer que eu deixe tudo para ser padre, ser missionário? Eu fiquei muito encantado com a espiritualidade. Sabe por quê? Porque naquele retiro eu experimentei Deus falando diretamente comigo. E era uma coisa tão boa, tão libertadora, e que eu disse, mas é isso que eu quero para a minha vida. Mas depois vieram outros pensamentos do tipo, mas como é que vai ser isso? Eu sou o filho mais bem-sucedido, eu ajudo meus pais, eu mando dinheiro todo mês. Como é que vai ser isso? E vieram outros pensamentos do tipo assim, mas será que eu vou dar conta de não ter uma esposa, de viver o celibato? Eu que tinha uma atração tão grande pelas meninas, eu que sinto tanta falta disso. E sabe, Guto, naquela ocasião, depois de ter feito aquela experiência maravilhosa, esses pensamentos me deixaram numa situação de que, eu acho que eu não vou dar conta, acho que Deus não vai me pedir isso, não. E aí eu disse, não, eu não vou fazer isso agora. E continuei trabalhando como engenheiro, fui professor da Unicamp durante 8 anos. 8 anos. Quando o senhor vem para estudar no ITA, o senhor vem com 18 anos do Recife para cá? Sim. E aí vem do Recife para cá, se forma engenheiro e continua trabalhando aqui. Exatamente. Porque eu não consegui emprego lá no Recife. Naquela ocasião, terminei em 1980, a economia estava toda voltada para cá. Tinha um boom da informática, aqui em São Paulo tinha muitos empregos, mas lá no Recife não tinha. Eu tentei trabalhar na Embratel lá, não conseguia, não tinha emprego. Mas na juventude do senhor, foi uma juventude próxima à igreja? Porque pelo fato de o senhor ter aceitado fazer os exercícios espirituais, significa que a juventude, antes de chegar aqui para o ITA, era uma juventude, uma família que tinha uma vivência de catolicismo já? Certamente. Meus pais, já faleceram. Eles nasceram em Sumé, na Paraíba. Olha só. Uma cidade próxima de Monteiro, Sim. Uma cidade do interior do sertão do Cariri. E eles migraram para Recife, né? Meu pai veio antes, depois minha mãe. Quando casaram lá no Sumé, já vieram para Recife. E todos os filhos nasceram no Recife. Mas eles viviam de uma forma pobre. Meu pai era funcionário dos Correios, mas era telegrafista, ganhava muito pouco. Imagina, 6 filhos, educar 6 filhos e ganhando pouco. Minha mãe era dona de casa, claro, como é que poderia trabalhar fora? Não podia. E daí, eles eram muito católicos, então nós vivemos lá na Iputinga, frequentávamos a paróquia de lá. Eu fazia parte do grupo de jovens, eu sempre tive uma atração muito grande nas missas, sabe? Eu sentia algo muito especial. Eu gostava de cantar e tinha uma formação católica muito sólida. E então, por isso que quando me convidaram para fazer
o retiro lá em Itaici, eu estava já em Campinas, participando de uma paróquia salesiana. A paróquia, assim, eu gostava muito dos salesianos, eles trabalham muito com juventude, né? E então, a Nossa Senhora Auxiliadora. Então, foi lá no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, na paróquia, que eu conheci o grupo de jovem, e foi lá que eles me convidaram a fazer um retiro de Semana Santa em Itaici. Eu nem imaginava em fazer isso, sabe? Deus trabalhou bastante, porque o meu costume era ir na Semana Santa, passear com os meus amigos e tal, mas naquele ano não deu certo. Então eu pensei assim, inicialmente eu pensava, não vou não para esse retiro, esse negócio é coisa de padre, eu não tenho vocação para ser padre, eu não vou não. Mas aos poucos, como não tinha outra opção, não deu certo para ir para um passeio naquelas feriados de Semana Santa, eu disse, não, eu acho que eu vou. Se eu não tenho vocação, não vai fazer mal, eu vou. Mas aí, lá, eu senti que Deus falava comigo. Pela primeira vez, eu via que Deus falava comigo através da leitura da palavra de Deus, através da oração, de meditação que eu aprendi a fazer lá. E lá eu vi que Jesus me chamava. Mas como eu já lhe disse, no primeiro momento, eu saí de lá achando que Deus realmente me chamava. Eu até procurei o padre que orientava o retiro, perguntando se ele tinha sido o mestre de noviço dos jesuítas lá em Campinas. Sim. Mas não era mais. Aí ele disse, não, você vai lá, me deu o endereço, e aí você fala com o padre Luiz Quevedo, que é Quevedinho, é até primo do Quevedão, que é famoso, né, já falecido. E foi o padre Quevedinho que me acolheu lá e foi muito paciente comigo, foi meu orientador espiritual naquele ano. Mas devido a essa... Sabe, Guto, aconteceu algo interessante. Naquele ano, que foi 1993, na minha profissão como engenheiro no centro de pesquisas, eu recebi várias propostas, me mandaram para os Estados Unidos, eu participei de congressos, era tudo o contrário dessa decisão de abandonar. Além dessa situação financeira, de eu ajudar os pais e tudo mais, essa minha dúvida em relação a viver o celibato, e naquele ano eu decidi que não ia entrar no seminário. Poderia ter entrado, mas não entrei. Pois bem, demorou 10 anos, eu trabalhando como engenheiro, entrei numa comunidade de vida cristã, fiquei participando dessa comunidade, todo ano eu fazia retiro, e todo ano que eu fazia retiro, eu sentia o chamado de novo. Mas a decisão de largar tudo só veio 10 anos depois, quando eu já tinha bastante patrimônios, quando eu já tinha uma carreira como engenheiro muito reconhecida, já era professor da Unicamp, fui professor durante... Aliás, esse projeto de ser professor, esse convite veio em 93 também, naquele ano de decisão. E aí eu acabei entrando na Unicamp, fui professor, trabalhando também como pesquisador, e aí chegou um ponto em que eu não dava mais conta de tanto trabalho. Aí eu decidi não mais ser professor, e aí a questão financeira já estava resolvida, está bem, mas eu não estava plenamente feliz. E aí eu disse, não, Deus me chama, no segundo retiro, quer dizer, no segundo em que Deus me chamou mais fortemente. Sim. Aí eu decidi, não, eu vou largar tudo. E aí eu pedi demissão, na verdade, me aconselharam, até o próprio padre Quevedinho, que eu não pedisse demissão, mas que eu pedisse uma licença não remunerada por 2 anos, eu tinha esse direito, eu fiz isso. E aí eu entrei no noviciado em 94. E nesse noviciado eu fiz os exercícios de 30 dias, eu confirmei a minha vocação, e no final dos 2 anos eu pedi demissão definitiva, e aí eu fui para Belo Horizonte fazer filosofia, depois eu fiz a teologia e fui ordenado sacerdote depois de diácono. Né? Diácono foi lá em Belo Horizonte por Dom Serafim. E isso foi em dezembro de 2001. E em agosto de 2002 eu fui ordenado sacerdote lá em Itaici por Dom Luciano Mendes de Almeida. Ah, que coisa.